Olá, eu sou Helder Galvão, advogado, professor da FGV do Rio de Janeiro e um dos fundadores da plataforma Nós Oito, coletivo de advogados para startups. O convite para esse painel, que eu agradeço muito ao evento do Legal Hub, falar um pouco sobre Open Innovation e direito, ou modelos de negócios e modelos abertos na advocacia. O Open Lawyer, na verdade, é uma plataforma criada pelo um spin-off criado pelo Nós Oito para justamente trabalhar com modelos de negócios abertos e de Open Innovation. Você já imaginou uma plataforma com contratos, e-books, cartilhas, decks, planilhas e artigos disponíveis, abertos, no modelo de open source? Então, o Open Lawyer ele trabalha um pouco com esse conceito de modelos abertos, de open source e open innovation. Lembrando sempre que o conhecimento é a base e que deve circular. Na verdade, esse não é um movimento novo. O professor, né, e jurista Richard Susskind, na sua obra Tomorrow's Lawyers, lançada em 2013, ou seja, 7 anos atrás, já chamava a atenção para, dentre outras, né, qualidades de uma advocacia, vamos dizer assim, futurista ou, entre aspas, 4.0, que é um tema que está na moda, uma expressão que está em voga, né? De certa forma está um pouco clichê, mas o próprio professor Susskind já chamava a atenção para modelos de legal open sourcing. O que ele queria dizer com isso? Que o advogado em geral, né, o advogado moderno, o advogado do futuro, né, lembrando que seu livro era o Tomorrow's Lawyers, né, ou seja, os advogados da manhã, ele tinha então como conceito, como princípio, né, como espírito, os modelos abertos, ou seja, o conhecimento aberto, colaborativo, de compartilhamento. Ou seja, sai de cena aquele advogado tradicional em que enxerga, por exemplo, contratos como se fosse uma commodity, e então ele passa a abrir, né, trabalhar com modelos abertos, tal como um software livre ou os modelos de open source, em que o que vale é o conhecimento, o advogado como advisor, e não mais como um mero vendedor de contratos. Então, o contrato, ele em geral, ele perde a sua essência, o seu núcleo de poder, o seu núcleo de atenção, para justamente ser compartilhado. Então, na verdade, o advogado ele passa a ser, né, um mentor, ele passa a ser um consultor do seu cliente e não mais um mero resolvedor de problemas ou que literalmente é contratado para vender algum tipo de serviço, como, por exemplo, um contrato, um acordo de cotistas, um contrato social. Isso tudo perde a sua essência, a sua centralidade. Você já reparou de quantos modelos circulam hoje na internet? Enfim, então esse é um exemplo de que o advogado passa a flertar ou passa a ser, né, o principal elo entre a assessoria jurídica, com muito mais promovendo a experiência do usuário do que propriamente sendo um mero interlocutor do seu cliente. Esse primeiro ponto do próprio Susskind, ele traz esse conceito da advocacia inovadora no sentido de modelos abertos, mas isso também vem sendo uma tendência global. Você vai usar o exemplo como o Cooley Go, um escritório americano que também usa esse tipo de modelo, né? No Brasil nós temos alguns outros exemplos, o próprio openlawyer.com.br, iniciativas do Legal Hackers de Amsterdã, entre outras iniciativas globais, mostram que isso é uma tendência. E aí você pode ver a reboque iniciativas como o Distrito, como o Endeavor, e algumas iniciativas também no Brasil, como o Escritório Batista Luz, o próprio Tozini, o Future. Então, são modelos que traz, né, o compartilhamento como cerne, como principal elemento, então, de uma assessoria jurídica moderna. Então, são artigos, e-books, estão muito em voga também, né, sendo, então, compartilhados. Lembrando que o Open Innovation, né, se comparado ao Close Innovation,
ou seja, modelo de inovação aberta versus inovação fechada, traz muitas vantagens competitivas para as empresas, né? As corporate venture, as empresas que estão investindo nos modelos de inovação aberta. Algumas iniciativas brasileiras, por exemplo, a 100 Open Startups, a Distrito, a Liga Ventures, são todos exemplos de iniciativas que estão adotando o Open Innovation. Empresas como a Ambev, a Escola 42, Fábrica de Startups, são todos exemplos de iniciativas que estão flertando com os modelos de inovação aberta. E qual é o papel do advogado dentro desse novo contexto, onde empresas procuram inovações externas, sai de cena aquelas empresas no modelo de inovações fechadas, e então eles vão procurar iniciativas, inovações, pesquisa e desenvolvimento passa a ser feito, então, de âmbito externo, né? Lembrando sempre, fica também a minha sugestão de literatura, de leitura. Você tem, por exemplo, Henry Chesburg, que é um professor americano, que tem um livro, famoso livro de Open Innovation, e aí então ele traz alguns elementos. É onde o advogado entra dentro dessa tendência global, justamente, né, que o próprio professor Chesburg chama de gatekeeper, que é, entre aspas, né, um dono da chave do portão. Então, o advogado, os escritórios, né, a assessoria jurídica em geral, que está dentro desse conceito de inovação aberta, ele tem que ficar atento justamente não só a promover uma assessoria desapegada a esses modelos tradicionais, né, da inovação fechada, de propriedades intelectuais de níveis altíssimos, um certo fetichismo regulatório ou protecionista, ele passa então a flertar justamente com modelos de inovação aberta, como, por exemplo, um desapego a essas proteções máximas. Trago aqui o exemplo do software, né, na medida em que sai de cena a proteção máxima para justamente os inputs externos. Isso é muito importante dentro do conceito de inovação aberta. A Johnson Johnson, Ambev, todas as empresas, né? Shell, estou citando aqui algumas que estão trabalhando hoje com o conceito de inovação aberta e a importância do advogado estar dentro desse espírito, ou seja, evitar algum certo apego às proteções máximas, à propriedade intelectual nos seus níveis máximos e, principalmente, ter o flerte ou propenso ao risco. Lembrando que nos modelos de inovação, principalmente de circunvenção, o flerte, né, a predisposição a risco é muito importante. Então, veja, um advogado que trabalha com inovação aberta, ele tem que estar muito mais predisposto ao risco. Risco não é custo, risco, então, passa a ser oportunidade. Então, na medida em que o advogado ele vai assessorar, vai atender negócios, modelos de empreendedorismo corporativo, tendo essa cultura de corporate venture, né, muito importado, assimilado da cultura americana. Então, o advogado passa, então, a flertar ou ter muito mais predisposição ao risco na medida em que ele vai evitar, nessas relações empresa e startups, por exemplo, níveis altos de exigência, principalmente envolvendo as inovações que ainda não são reguladas, as inovações chamadas de circunvenção. Um exemplo clássico, né, que nós sempre usamos é o advogado que estava assessorando um modelo, uma plataforma em que até então não havia, né, uma regulação específica. Pode ser um aplicativo de mobilidade urbana, pode ser um aplicativo de ocupação de espaços ociosos, respectivamente Uber e Airbnb. Então, são exemplos de plataformas que flertaram com a predisposição à incerteza e ao risco, pilares clássicos, princípios clássicos de uma startup, e ao mesmo tempo em que este advogado, de certa forma, não pode aniquilar ou estrangular aquela inovação. No funil que eu comentei aqui, da inovação do professor Richardsburg, vocês podem notar
o advogado ele não fica no topo, no ápice do funil, do clássico da inovação. Ele fica justamente onde afunila para, então, não criar embaraços, objeções, principalmente dentro de um contexto de tecnologia. Lembrando que o Open Innovation não necessariamente se aplica a tecnologia, mas produtos e serviços em geral. Mas, de certa forma, obviamente, as plataformas tecnológicas das startups têm a possibilidade de um crescimento exponencial e, nesse sentido, claro, a assessoria jurídica ganha muito mais importância na medida em que você vai escalando e tracionando o seu negócio para números, né, não só de usuários, né, de clientes, como também passa a movimentar altas cifras e, claro, passa então a ter maiores responsabilidades, principalmente dentro de um contexto de advento da legislação geral de proteção de dados, né? Então, muita atenção. O advogado que procura, de certa forma, atuar dentro desse movimento de Open Innovation, ou de modelos abertos de advocacia, ele tem que estar muito mais imbuído no espírito de compartilhar do que fechamento, né? Ou seja, ter aquela visão ortodoxa ou pragmática que seu conhecimento é fechado e trabalhar com o conceito de conhecimento aberto. Esse é o princípio da década de 70 do movimento do software livre que está sendo incorporado na advocacia, como eu trouxe aqui o exemplo do professor Richard Susskind. Então, vejam, traços de iniciativa de modelos abertos de advocacia, como esse escritório que eu comentei do Cooley Go, professor Susskind, professor Chesburg, as iniciativas brasileiras, trazem, então, um compartilhamento como elo fundamental. E, com isso, claro, você gera lead, provoca audiência para seus seguidores, usuários, e, com isso, você acaba sendo uma excelente ferramenta de captura de oportunidade, que é, no meu modo de entender, né, a melhor definição de inovação. Existe um luxo, uma abundância de definições sobre inovação. Eu, particularmente, prefiro que inovação é captura de oportunidade, ou seja, os modelos abertos de advocacia, né, o compartilhamento de conhecimento, estabelecer, por exemplo, mentorias freemium, que é um dos princípios também do Nós Oito, o modelo que traz também o princípio, né, do tudo é grátis, né? Então, vejam, o conceito do freemium também faz parte do modelo de advocacia aberta. E quando eu falo de freemium, né, vocês podem ver diversos artigos que eu escrevi, não necessariamente isso também é novo, isso também desde um conceito, né, da cauda longa, né? Então, desde 2014 que já se discute essa questão dos modelos freemium. Podem ver, por exemplo, Chris Anderson, quando ele lança o livro freemium, ele traz diversos exemplos, inclusive de incorporar esse modelo para a advocacia. Então, para concluir, senhores, o modelos abertos de advocacia não só se torna uma tendência global, como também um instrumento facilitador, um instrumento ágil de captura de oportunidades, daí vem a inovação, captura de oportunidade e também o incremento para as atividades. O exemplo que eu trouxe aqui também do escritório Cooley, que está inclusive em Palo Alto, no Vale do Silício, é um exemplo clássico das ferramentas que você pode utilizar, que se valer dos modelos abertos, como principalmente formas de divulgação, formas de circulação do conhecimento e também de exponencialidade e reverberar o seu talento. Então, os modelos abertos de advocacia, não só de compartilhamento de conhecimento, não só de assessoria e também de encaixe, de fit com as empresas que estão hoje trabalhando com inovações abertas, modelos de corporate venture. Para concluir, senhores, mais uma vez, trago aqui, se vocês forem identificar, no mês de julho desse ano, de 2020, a Sling Capital trouxe um report muito importante envolvendo 60 deals, né, ou seja, eventos que tiveram no mercado de empreendedorismo, startups e inovação. Desses, 18
foram movimentos de acqui-hiring, que nada mais é do que grandes empresas adquirindo startups e principalmente adquirindo know-how. Isso tudo dentro de um conceito de Open Innovation, como eu trouxe aqui, em que as empresas passam então a promover a pesquisa e desenvolvimento P&D de forma externa. E o advogado ele tem que entender como é que funciona, os padrões, as regras que se aplicam para esse tipo de negócio e principalmente o desapego às proteções máximas, como no caso da propriedade intelectual. Então, senhores, eu encerro aqui agradecendo a audiência, sugerindo leituras como openlawyer.com.br, a plataforma do Cooley Go, entre outras iniciativas que vocês vão poder ver, como a Distrito, como a Fábrica de Startups, como a Liga Ventures, em que vocês vão ver, por exemplo, publicações, e-books nesse sentido. E também chamo a todos para compartilhar conhecimento e inverter. Ao invés do copyright, vamos trabalhar com copyleft. Essa aqui é a minha mensagem. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Nos vemos em breve. Até logo. Tchau, tchau.